Olá, bem-vindos a todos a mais um vídeo do curso Brasil Atual, Relações Internacionais na Era Bolsonaro e na Revolução 4.0. Neste vídeo nós vamos fechar a aula 2, dar uma breve introdução da aula 3, e nele nós vamos falar sobre o passo do regime militar ao período de redemocratização do Brasil, lá pelos anos 80, sua consolidação nos anos 90 e a política externa pós-ano 2000. Essa é uma época que, sem dúvida, é fundamental para entender a política externa brasileira, porém ela é bastante ampla, apesar de que cronologicamente não seja tantos anos, mas houve uma série de acontecimentos que marcaram e marcam até hoje a política externa brasileira. Nos anos 80 nós estamos falando de uma época muito complexa para a economia brasileira, que vinha aí taxas de hiperinflação, nós estamos falando na mudança, na transição de um regime autoritário para um regime democrático, Nós vemos aí como o Brasil pouco a pouco começa a se articular com os países vizinhos. Isso vai culminar lá nos anos 90 com a criação do Mercosul. Nós vemos também o fim do mundo bipolar, com a queda do Muro de Berlim e o fortalecimento do bloco europeu, que dá exemplo à criação de outros blocos, como o próprio Mercosul ou como o NAFTA nos Estados Unidos. Então, sem dúvidas, embora seja um período muito curto, foi um período de grandes transformações, que, lógico, culminam com a atividade diplomática brasileira do pós-ano 2000, através da criação do Plano Real, que deu as bases econômicas para a qual o Brasil tivesse uma maior projeção internacional. Embora, lógico, a gente não pode esquecer do papel que teve cada um dos seus atores, desde Sarney, o próprio Collor de Mello, passando por Itamar Franco, depois FHC, todos os presidentes do Brasil tiveram uma série de articulações para aumentar essa projeção do Brasil dentro de diferentes viés e alinhamentos estratégicos, porque o mundo estava em um processo de transformação e ainda não havia uma consolidação do que seria o cenário internacional caracterizado ali pelo ano pós-2000, de um mundo multipolar. Então, sem dúvida, seja interessante também a gente ver os reflexos que esses eventos têm na política atual, principalmente quando nós falamos pós o ano 2000, nessas diferenças que temos da gestão do FHC com a gestão do Lula, embora mantenha-se as políticas macroeconômicas criadas com o Plano Real e o chamado tripé econômico, o Lula mantém isso, mas existe uma diferença de alinhamento. Fernando Henrique Cardoso é um defensor do alinhamento, da teoria da dependência, ou seja, do Brasil depender das grandes potências e se alinhar conforme seus interesses, Isso promoveu, querendo ou não, a inserção do Brasil no mundo globalizado, Isso permitiu também a privatização de uma infraestrutura defasada e a modernização da mesma. Já o projeto do Lula, ele era um projeto no qual se buscava consolidar-se como líder, da região sul global, ampliando e diversificando os parceiros do Brasil. Então, muitas pessoas veem uma contrariedade, uma contraposição das duas ideias, mas, na verdade, uma não existiria sem a outra, Então, talvez a gente tenha que ver com olhos de internacionalista como uma espécie de evolução de um projeto de promoção do Brasil no cenário internacional. Primeiramente, o Brasil deveria se consolidar como nação no quesito econômico, até mesmo dentro de suas estratégias internacionais, e posteriormente buscar um papel no qual ele se encaixar dentro desse novo contexto global, que na gestão do Lula ele considerava que seria como líder sul-sul. Atualmente a gente vive um novo impasse, desde o que houve a transição do governo Temer para a atual gestão Bolsonaro, do que nós vamos fazer agora. Mas a gente vê que esses problemas de alinhamento estão presentes na história da política externa brasileira. Então, no material, a gente vai ver com melhor detalhe a evolução dos anos 80, dos anos 90, e depois do pós-ano 2000, principalmente após a criação do projeto do Plano Real e a sua consolidação na região. Também nós vamos ver que muitas vezes os fatores internacionais nessa época exercem um peso muito importante no alinhamento e na estratégia do país. Nós não podemos ignorar crises como houve dos tigres asiáticos, a moratória ou crise mexicana, as crises contínuas na Argentina, e como isso dificulta, já seja processos de integração regional, já seja uma própria projeção maior no cenário internacional. O Brasil também busca um reconhecimento dentro do cenário internacional, por exemplo, através da política de preservação do meio ambiente com o encontro no Rio de Janeiro, Rio 92,
que sem dúvida marcou a história da humanidade, né, sendo um país que ali liderava um movimento de preservação ao meio ambiente pelo fato de ter a Amazônia. Depois nós vimos que houve outros encontros, né, inspirados no Rio 92, né, e que sem dúvida aí, hoje em dia gera uma série de polêmicas, né, o fato do Brasil, por exemplo, ter se negado a aceitar, né, a Convenção, o Encontro Internacional sobre a Mudança Climática, né, como isso é visto desde o cenário internacional, uma vez que já existia, né, toda uma disciplina em relação a isso, toda uma estratégia brasileira em relação a isso. Assim mesmo, nós temos as estratégias do Brasil em relação a atuar como mediador internacional e até mesmo atuar em missões de paz, como foi liderando a missão de paz no Haiti. Então, sem dúvida, essa é uma época fantástica de estudar. Sem ela, não vamos conseguir entender o passo da gestão atual, porém, como nós teremos o tempo de analisar, principalmente a gestão anterior, né, que é a do PT, com a gestão de transição do Temer ao governo atual, aí a gente vai poder entrar em detalhes, recuperando dados aí, né, dessa evolução do processo de redemocratização, da consolidação do Brasil através do Plano Real, né, e como isso impacta. Né? Nós temos que lembrar aí também que nessa época as instituições internacionais ganham mais força, né, assim mesmo os rankings internacionais passam a ser também uma espécie de projeção do poder internacional. Então, cada vez mais os países se preocupam em seu colocamento, né, em como eles se posicionam nos rankings internacionais. Seja o ranking de transparência, o ranking de competitividade, o ranking de nível de internacionalização. Nós vemos também aí as primeiras articulações do Brasil e organismos internacionais como a própria OMC, a Organização Mundial de Comércio. Né? Então, existem novas câmaras de poder, novos centros de poder e novas divisões de poder. Uma progenia que é cada vez maior e ela se intensificou agora depois da segunda década do ano 2000 e que nós também entraremos em detalhes quando formos falar aí do paradoxo global, né, que é o próximo tema, e de todos esses novos acontecimentos que estão marcando o cenário internacional, que ainda não está constituído, né, como vem essa Revolução 4.0 para mudar tudo, mudar fatores produtivos, sociais, econômicos, demográficos, etc., e todas essas problemáticas cada vez mais perceptíveis, né, até mesmo aos olhos de quem é leigo às relações internacionais, que estão colocando o mundo inteiro em alerta, seja, por exemplo, a questão da Amazônia, seja, por exemplo, o alinhamento com Israel, né, em detrimento da população palestina, seja o papel do Brasil como exportador dentro dessa guerra comercial entre Estados Unidos e China, né? Ou o nosso papel, né, que foi fortalecido durante a gestão do PT, como investidores, não só a nível regional na América Latina, mas também na África, né? E que isso, com a consolidação dos bancos dos BRIC, né, o New Development Bank, criou-se ferramentas para fazer isso. Embora a situação do Brasil acabou deixando ele num estado inerte, né, principalmente isso no final do governo Dilma, já para o governo Temer, né, e a gente tem que ver agora como o governo pretende, né, reativar as negociações do Brasil e conseguir, logicamente, concluir com os interesses da nação. Então, espero que vocês leiam o material, é muito importante, essa aula é bastante grande, né, então nós decidimos fazer um vídeo apenas resumindo, né, mas durante o material vocês vão ter detalhes dessa evolução dos anos 80, 90 e pós-Plano Real, né, para poder já no próximo vídeo a gente falar sobre o paradoxo global, que terão também uma série de vídeos para poder detalhar aí cada uma das problemáticas que nós temos no cenário internacional. Mas é isso, o mundo está em constante mudança. É muito difícil você fazer uma política de hoje, uma estratégia de hoje, que ela não contemple alternativas ou mudanças no próprio cenário internacional. Você pode apostar hoje por uma potência que ela esteja em detrimento, né, em caída, né, e outra que seja emergente, que talvez você não olhe para ela, mas que ela terá um peso maior. Você também tem questões estratégicas, como a sua autonomia energética, sua autonomia em termos de segurança e defesa, né, ou sua própria autonomia alimentar. Então, nós vamos ver, né, e esse é o intuito do curso, que falar de política externa, falar de alinhamento externo do Brasil, falar da situação do ministro Araújo, ou de se o filho do Bolsonaro pode ou não ser embaixador, é muito mais complexo, né, do que um simples posicionamento partidário. Faz parte de toda uma esfera, né, de toda uma evolução da área de relações internacionais de grande peso para o país desde a consolidação de sua economia através do Plano Real, né, e que coloca em perigo a nossa condição de país, como estamos atualmente estruturados, e o nosso futuro.
porque nós temos que ver que para produzir as mudanças, talvez, almejadas pelo governo, serão necessárias fazer grandes transformações, né? Transformações, por exemplo, que não foram feitas nas gestões anteriores, ou seja, Fernando Henrique Cardoso consolidou a economia junto com outras pessoas, tá? Ciro Gomes participou no Plano Real, entre outros políticos que estão em atividade. Não foi somente Fernando Henrique Cardoso, mas bem, eles consolidaram a economia através do Plano Real, inseriram o Brasil no mercado, no mundo financeiro global, né? E depois o Lula, o que ele manteve as políticas macroeconômicas e, né, voltou parte de seu plano de governo no desenvolvimento nacional, né, através de projetos de desenvolvimento nacional e um maior acordo e parcerias com países sul-sul. Ou seja, existe uma complementariedade aí. Mas depois você tem uma grande cisão. Essa cisão... Desculpa, até moveu a câmera. Essa cisão que existe a partir do governo Temer e esse novo alinhamento proposto pela gestão Bolsonaro, né, ela modifica parte dessa estrutura. E o que nós não temos até agora, né, ou pelo menos não foi apresentado até agora, é um projeto no qual mostra quais vão ser as bases para consolidar essa nova estratégia política do Brasil, essa nova política externa brasileira. Porque nós sabemos que a política externa é a projeção dos nossos interesses, mas nós devemos consolidar o que seriam os nossos interesses, ou o interesse do governo, né? E como qual é a base que ele utiliza para implementar essas mudanças. Eu vou dar um exemplo, né, de como a gente tem que estar ciente do que está acontecendo no resto do mundo. Por exemplo, de nada serve você querer privatizar se existe fuga de capital. Durante a gestão Dilma, tentou-se fazer uma série de privatizações. Para quem não sabe, o governo Dilma foi um dos governos da história do país com o maior número de privatizações ou concessões, tá? Que acontece? Quando foi feito o chamado para criar a linha de alta velocidade entre São Paulo e Rio de Janeiro, o famoso trem-bala, não houve pessoas que participassem desse chamado, desse consórcio. Não houve interesse internacional, porque o mundo naquela época estava sofrendo com uma repatriação, né, do capital, principalmente nos principais investidores do Brasil nesse setor, que seriam a Espanha, a França e a Itália, né, que estavam passando por crises. Ou seja, não interessa eu vender se alguém não quer comprar, se eu não tenho quem quer comprar, senão eu vou ter que vender a um preço muito mais abaixo do mercado, às vezes até menos do que a própria empresa gera ou o setor está gerando. Então isso acaba sendo contraditório. É necessário, sim, articulações, conhecer o cenário internacional, mas também dentro do cenário local, gerar um marco confiável, né, confiabilidade, rastreabilidade, né, ou seja, um marco jurídico que dê garantias a essas empresas que vão investir nesse país. Caso contrário, é muito mais confortável para essas empresas, ou viável para essas empresas, investir em outras nações que ofereçam maior segurança, principalmente em períodos, né, de fuga de capital. Que o Brasil agora, né, foi confirmado, nós estamos em um período de fuga de capital. Então, talvez esses processos de internacionalização, e não estou entrando no mérito o que sejam bom ou ruim, existem em todo o processo coisas positivas e coisas negativas, por exemplo, a adesão de novas tecnologias, a inserção do Brasil dentro de fluxos produtivos. Isso é um lado bom da privatização. Depois nós temos aí questões laborais, questões produtivas, dispersão no território nacional, que isso aí já é um fator interno, que também deve ser analisado, né? Mas eu não estou entrando nesse mérito. O mérito que eu estou falando é, se nós não conhecermos bem o cenário internacional, se nós não temos uma estratégia política de política externa, né, não importa a nossa vontade. Foi o que eu falei em outro vídeo. É como a gente querer construir uma casa contando com o dinheiro do vizinho, que a gente não sabe se o vizinho está disposto a ceder esse capital, tá? E essa ideia de que não, é porque o Brasil e todo mundo tem interesse no Brasil, sim, existe interesse no Brasil, sem dúvidas, o Brasil tem um grande potencial. Porém, existem nações que oferecem um marco jurídico mais ameno, uma situação interna muito mais estável e que hoje em dia pode atrair mais o investimento. Ou até mesmo uma liberação total, né, para que esse investimento seja viável. No caso do Brasil, nós temos aí até essas problemáticas políticas internas que dificultam muito a visibilização do que vai ser o futuro do Brasil. E nós vemos que isso, né, voltando atrás,
não é algo de agora. Nós já tivemos períodos históricos semelhantes, né, com uma evolução parecida, e naquele momento optou-se, né, por determinadas soluções e determinadas margens de ações. Nós vemos que isso também não é só dos anos 90, né, ou anos 80. Nós vemos que isso, ao longo da história da política externa brasileira, já aconteceu, e o Brasil adotou diferentes posturas, desde uma autonomia diplomática, desde uma política pendular, ora para um lado, ora para o outro, né, desde um pragmatismo equidistante, ou seja, eu me aproximo e me distancio de uma nação conforme os nossos interesses, né? Existem diferentes tipos de alinhamento, né? O que não pode haver, no caso, é que esse alinhamento, independente de qual ele seja, gente, a ideologia, ele seja unicamente fundamentado nela, sem uma base de estrutura, sem uma base de ação, porque aí você entra na demagogia, né? E, infelizmente, como nós podemos ver ao longo da nossa política externa, ela não tem lugar a demagogia. A demagogia é o que ela serve para engessar os órgãos internacionais, a ação do Brasil nos órgãos internacionais, né, paralisar, os fluxos de negociação, né, e até mesmo colocar em risco o país e os ideais do país e as estratégias do país, né? Porque se por um lado você quer e acaba de assinar um acordo com a União Europeia, o seu interesse, né, é exportar os seus produtos. O Brasil é um grande exportador de commodities, então você precisa que esses produtos sejam permeáveis ao mercado europeu. De nada serve você aprovar internamente uma série de agrotóxicos que são proibidos no território europeu, que são aqueles que você quer vender, porque eles não vão comprar. E assim com outros temas, os temas do meio ambiente, os temas de telecomunicações, aeroportos, rodovias, etc. Ou seja, é necessário equilibrar aí os interesses políticos, os interesses nacionais, a estratégia nacional e o panorama internacional. E a gente vai ver isso na próxima aula, que é a aula 3, que a gente vai falar do paradoxo global, para tentar entender o que está acontecendo nesse mundo. Muito obrigado, participem dos fóruns, leiam o material e nos vemos na próxima aula. Até mais.